Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Se você já não é mais um estudante, uma estudante, você já foi e eu aposto que você vai se identificar com um ou até todas as frases que eu vou apresentar aqui hoje neste vídeo. Então já fica coladinho aqui comigo até o final para você relembrar algumas situações engraçadas e inusitadas que aconteceram na sua vida ou que andam acontecendo. A frase que a minha mãe mais ouvia nas reuniões de pais: ótima aluna, mas conversa demais. Sou eu todinha. Aliás, era eu todinha na escola. Sim, eu sempre fui muito tagarela. Eu disse em alguns vídeos anteriores sobre eu ser muito tímida. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo, que o vídeo tá muito top também. Só que, quando eu pego amizade com a pessoa, a timidez vai embora e eu falo bastante. Eu gosto de falar, mas eu também gosto de ficar quietinho ouvindo. Mas eu gosto de falar, principalmente porque na escola eu aprendia muito rápido as coisas. Então, às vezes a professora já tava relembrando a aula passada ou de algumas aulas anteriores e eu já lembrava daquilo tudo e tava chato pra mim. Então, a minha colega do lado, ou meu colega do lado, queria conversar também, a gente ficava batendo papo, né? Só que o que às vezes acontecia é que a professora falava assim: você pode até falar, mas você é fulano, você não pode falar não. Você tem que prestar atenção que você não entendeu ainda essa matéria. Ela já entendeu, só como você ainda não entendeu, não tem como vocês ficarem falando, então vocês ficam quietinhos. E a professora sempre falava: não, ela é uma ótima aluna, não tem queixa, mas se ela falasse um pouquinho menos, era melhor. E não era de falar alto pra trabalhar tudo. Não, né? Mas como a professora tá lá na frente, ela vê quem tá falando e quem não tá. Às vezes, então ela falava logo, né? Pra mim não falar tanto. Engraçado que eu consigo ler no meio da baderna, que é a sala de aula. Mas quando tô em casa, ninguém pode dar um pio que eu quase mato. Me incomodava bastante. Aliás, até hoje me incomoda. Se eu tô lendo alguma coisa, alguém fala alguma coisa perto ou ao redor de mim. Tipo, eu tenho que ler de novo aquela frase porque eu não prestei atenção. Agora na sala de aula, por vezes, porque a minha turma era uma boa turma. Desde o Brasil até aqui, todas as turmas que eu estive sempre foram boas turmas. Tinham boas notas e tudo mais. Se comportavam bem também. O problema é que sempre falaram bastante, assim como eu. Então, por vezes estava uma baderna. E às vezes eu tava lendo alguma coisa, estudando antes do teste, alguma coisa. A gente sempre dá aquela revisada, né? Tava uma baderna, todo mundo gritando, pulando, sei lá o que. E eu conseguia ler, mas em casa complica. Acho que todo mundo é assim, né? Sei lá, falta de atenção. Não sei o que acontece. Ajudantes do dia: Deus, Rivotril e café. Olha, tem turminha que é só por Deus, né? Eu já tive professores que falou que saiu da sala de aula no dia anterior morrendo de dor de cabeça porque a minha turma não parava de falar. E pra você ter uma ideia, até na faculdade já tive professores que minha turma tava falando tanto que eles viraram e falaram assim: ô crianças, o secundário! E todo mundo parou e ficou assim: professora, a gente já não tá mais secundário, a gente tá na faculdade, tipo, na ingenuidade, achando que a professora tinha confundido, né? E ela assim: eu sei, mas vocês estão agindo como crianças e como pessoas do secundário e tal. Então, né, a gente tem que colaborar mais com as professoras. Minha mãe mesmo é professora e dava aula pra criança pequena. E ela contava que às vezes tinha criança que só por Deus, né? Mas tinha paciência, mas depois a cabeça também não anda. Alguma dúvida? Professor, eu nem sei o que você tá falando. Eu e basicamente todo mundo assim, que estudava comigo, a gente normalmente fazia o contrário. Quando a gente não entendia literalmente nada, de duas uma: ou esperava alguém perguntar, ou a gente criava coragem e perguntava, pedia pra explicar de novo, ou a gente simplesmente falava assim: não, nenhuma. E o professor, vocês entenderam tudo? A dificuldade de concordar, né? A gente... Então tá, eu vou passar pra próxima matéria. Pode passar. Porque aquilo é tão confuso que a gente não queria nem saber, né? Mas depois se estrepava quando tinha que estudar. Mas é complicado. O que você fazia? Você era a pessoa que falava: não entendi nada, explica de novo, por favor. Era a pessoa que entendia logo tudo de uma vez. Porque, né,
tem situações que a gente não entende na vida, tanto que uma pessoa estuda, pelo menos uma vez na vida teve alguma coisa que você não entendeu de primeira, né? Então qual que era você na sala de aula? Aquela pessoa que estudava antes, não chegava, já sabia de tudo? Comenta aqui que eu quero saber quem que você era na turma. Se a gente aqui fosse uma turma, eu, você e todos os seus colegas que você vai trazer aqui pro vídeo, a gente formar uma turma, quem que você era da sua turma? Vamos ver se os seus amigos que você compartilha este vídeo também vão concordar com você quando você disser aqui quem era você na sala de aula. Ó, tô de olho, hein? Sala dos professores. Eu bato e você fala. Sempre assim. Não é? Principalmente quando a gente era criança, né? A professora às vezes falava assim: olha, fulano, você já acabou a lição? Já, professor? Já acabou de passar? Já, professor? Então, você pode ir na sala da diretora, ou não sei o que, levar um papel pra mim, ou buscar tal coisa pra mim? Sim, professora. Ah, eu também posso ir, já acabei. Tudo bem, então vai, vocês vão rapidinho e voltam, tá bom? Tá bom. A gente ia lá no caminho e falava assim: quem fala? Quem fala? Não, fala você. Não, fala você. A professora mandou você. Não, mas você falou que ia junto, eu também queria falar. Não, então fala metade, eu falo metade. Não, mas é só uma pergunta. Não, então você fala e eu bato. Não, você bate e eu falo. Aí ficava naquela discussão. Aí às vezes a gente chegava perto assim, na frente da sala da diretora e ficava cutucando assim: vai você. Aí quem tinha um pouquinho de mais coragem, ou quem caía melhor nas graças da diretora, falava: tá bom, vai, eu falo. Aí a pessoa batia, ou você ia na frente, a outra ia assim, escondida atrás de você e falava. Comigo, pelo menos, acontecia isso. Ainda mais que eu estudei lá no Brasil em escola de freiras, então todo mundo tinha medo das diretoras, assim, porque normalmente eles são mais rígidos, né? Mas eu sempre caí nas graças de todo mundo, porque eu sempre fui uma boa aluna, então não tinha problema em perguntar, era só timidez mesmo. Agora, você era uma pessoa da bagunça, que tinha medo de falar com a diretora? Ou era das pessoas também bem comportadas, que não tinha problema nenhum de falar com a diretora ou com a professora? Quer saber, hein? Então este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha super gostado. E eu aposto que você se relacionou com muitas dessas situações. Eu me relacionei com todas, como você pode ver, né? Contei um monte de história aqui. Então, te espero neste vídeo aqui, que eu sei que você vai amar. Se eu tô te recomendando é porque é bom. E no próximo vídeo também, se Deus quiser. E tchau, tchau!